Ei, pessoal! Estamos aqui para mais um episódio do videocast da Way Connect, que é um projeto de alma que conecta as pessoas, que trata de autoconhecimento, autodesenvolvimento, sempre trazendo temas e convidados relevantes que possam contribuir com o seu desenvolvimento pessoal e profissional. Nos acompanhe, faça a sua inscrição aqui no canal do YouTube, comente, curta, compartilhe e vamos fazer esse conteúdo de qualidade chegar a mais pessoas. E hoje vamos falar de um tema super importante que inclusive é algo que eu trabalho muito em mim, que é sobre o relacionamento interpessoal, que é uma competência muito valorizada nos dias de hoje. E para poder falar desse assunto que é tão importante, temos aqui as convidadas maravilhosas, pessoas extraordinárias, que têm tudo a ver com esse tema. Bruna Duarte, que é uma das fundadoras do DIG, maravilhosa, como a descrição lá do seu feed, na sua bio, fala, né, equilibrando 2 pratos, mas são muitos pratos, na verdade, né, Bruna? Oi, gente, tudo bem? Kátia, muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. E olha, 2 pratos, eu diria que pode ser 2 milhões, talvez. 2 de cada vez? São muitos pratinhos que a gente, como mulher, tem que carregar e rodar aí no nosso dia a dia. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Seja muito bem-vinda. Obrigada. E Daniela Laubé, psicanalista, escritora, maravilhosa também, extraordinária. Eu assisti uma aula dela no DIG, que eu fiquei muito apaixonada e me conectei, assim, logo de cara, né, sobre a comunicação não violenta, que é também extremamente importante para as relações saudáveis. Ela vem aqui também para poder agregar muito conhecimento para vocês, tá? E como tá lá na sua bio também, que eu adoro essas descrições da bio, né? Psicanalista que precede a artista. Precedida pela artista. Precedida pela artista, mesmo, Dani. Eu brinco que a arte chegou primeiro, a psicanálise foi lá e mordeu na sequência. Olá também, tudo bem? Muito prazer estar aqui, aceitar esse convite e ser lembrada por um tema do qual eu falo com paixão, né? É muito gostoso quando a gente tem, assim, apreço por um assunto e é lembrada na hora que esse assunto está ali na pauta, está sobre a mesa. Adoro falar de comunicação não violenta. Adoro falar de arte e psicanálise também. Obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço muito por ter aceito o convite. Estou muito feliz com esse episódio, porque, como eu comentei, assim, é uma competência que eu venho trabalhando muito, muito mesmo. Eu tenho muitos desafios nessa área. Por ter um perfil comportamental mais introvertido, pode parecer, assim, estranho dizer, mas é uma dificuldade mesmo de se expor, de se relacionar, de estar ali procurando as pessoas, fazendo um networking. Faço, mas não é tão natural e depende de uma dedicação, de uma energia. E, assim, lógico que eu faço isso com muita consciência, passo os meus desafios, os meus problemas ali, mas eu continuo, eu persisto. E esse tema vai, assim, me ensinar muito e ensinar várias outras pessoas também que passam por esses mesmos desafios. Gostaria de conhecer um pouco mais, né? Contar também para quem está assistindo a gente sobre os projetos de cada um, uma área de atuação e como que vocês conectam isso com esse tema. Começa ou você começa, Dani? Começa, porque inclusive estava me lembrando aqui que a Bruna faz um elo aqui, né? Porque essa aula que a Kátia fez referência tá dentro do projeto do DIG e é de lá que a gente se conheceu, né? Então, já começa falando dessa conexão. E a Dani é minha madrinha no DIG. Isso. Que lindo. Então, gente, vamos lá. Eu gosto de falar de mim e aí eu começo até falando que eu sou a Bruna, né? Eu sou mãe de 2 crianças, do Luca e do Gael, de 3 e 6 anos. E na minha vida profissional, eu tenho uma escola de negócios e comunidade para mulheres, que é o Do It Girls Club, que é de onde vocês duas se conhecem. E assim, quando eu ouço isso, né, que vocês criaram um elo através do DIG,
é uma coisa que, nossa, dá um quentinho mesmo no coração. Eu fico muito feliz, porque unir mulheres é o propósito do DIG. A gente tem muito claramente que a nossa missão é fazer um mundo de menos competição e mais colaboração entre mulheres. E ali, o relacionamento interpessoal, ele tá o tempo inteiro sendo testado mesmo, né, Kátia? Eu lembro que quando a gente conversou, pela primeira vez, uma conversa mais próxima de nós duas, a gente falou, né, que existem, como você sabe muito melhor que eu, existem perfis comportamentais e as pessoas são cada uma de um jeito. Eu até brinco que eu e a Natália, minha sócia no DIG, a Nath, ela tem um perfil um pouco mais extrovertido que o meu, ela tem uma facilidade um pouco mais latente, assim, de se comunicar, de fazer networking de uma forma muito natural. E pra mim, eu também, eu não vou dizer que eu sou uma pessoa que tem dificuldade disso, porque não tenho dificuldade. Mas eu preciso entrar em ação quando eu quero me conectar, quando eu quero trabalhar para conhecer mais pessoas. Eu não faço isso de uma forma natural. Eu preciso entrar em ação, eu preciso falar, olha, eu preciso me conectar, eu preciso estar com mais pessoas. Então, isso também não é natural para mim. E eu acho que esse é um ponto de partida, assim, até para nossa conversa, né? Porque não é para todo mundo que isso é tão fácil, tão natural, assim. E inclusive, você falando aí que você tem que ativar, né, esse modo ação, é exatamente isso. Porque a partir do momento que você se entende, se conhece e traz isso para a consciência, você consegue aplicar isso e ativar realmente, né? Olha, agora eu preciso ir mais para fora, sair ali do mental e agir. E isso é que nos move, assim, eu acho que é muito incrível quando a gente tem esse autoconhecimento. Não significa que a gente vai acertar todas as vezes, né? Mas é um processo, uma construção. Legal que a gente já está falando, já está entrando no tema, né? Que a comunicação não violenta, ela tem muito a ver com empatia, tem uma dimensão de alta empatia, e a psicanálise, ela tem um lema, por assim dizer, né? Que é do 1 a 1, é sempre singular, cada um é ímpar. Então, a gente pode tentar rotular, esquematizar, aprender, mas cada um vai se apropriar dessa ativação que vocês estão referenciando de uma maneira, né? Cada um vai enxergar qual que é o seu processo. Acho que isso que é o bacana. Eu sou apaixonada por linguagem. Eu acho que isso resume um pouco, assim, né? De como que eu cheguei até esse tema, de como que eu cheguei até aqui. Fiz um caminho comprido, porque eu comecei estudando Direito, advoguei por alguns anos. A gente trabalha com a linguagem aplicada a um ideal de justiça. E é uma linguagem um contra o outro, né? Vai lá, tese, antítese e tudo mais. Chegou num ponto que eu achei que esse sistema não dava conta de tudo. Foi aí que eu parti para estudar mediação de conflitos. A CNV entra por essa porta, que a comunicação não violenta é a principal ferramenta, eu acho, na mão do mediador. E ali, vendo também os conflitos postos na mesa, eu olhei para as singularidades e falei, gente, essa pendenga não vai resolver com nenhuma ferramenta de negociação, não vai ter Harvard que dê jeito nisso aqui, não vai ter CNV que dê jeito nisso aqui, porque existia algo do sujeito que estava comandando aquele conflito muito singular, muito próprio, muito íntimo e que a negociação não tocava. E aí foi que a psicanálise foi chegando de mansinho e eu fiz a migração da carreira, mas mantive, né, o conteúdo de CNV, de negociação, com algum estofo de psicanálise, e é o que eu tenho mais paixão em termos de linguagem, de abordar. Tenho também 2 filhotes em casa, é um desafio aplicar comunicação não violenta nas relações pessoais. Às vezes a gente escuta em casa, isso daí que é a CNV, que você fala na rua. Então, assim, se alguém já tentou e escutou alguma coisa desse tipo, não desanima, porque é assim mesmo, né? É na intimidade que essa singularidade vem à tona, vira um bicho-papão e a gente precisa se haver com isso, né? Então, acho que isso é um pouquinho do resumo. Sim, e inclusive o próprio Rosenberg, né? Marshall Rosenberg. Ele cita um exemplo onde ele já perdeu, né, ali a calma com o filho dele, precisou de um tempo para se refazer. Uhum. Então, não é porque você é especialista numa área que você vai ser perfeito, né? É um processo realmente diário de autoobservação, entender o que está acontecendo,
E na CNV, que eu acho mais sensacional, aplicando aí nos relacionamentos, primeiro a gente ter a capacidade, conseguir compreender quais são as nossas necessidades, que muitas vezes a gente nem sabe quais são, né? E depois as necessidades dos outros. Por isso que é uma ferramenta tão essencial para poder realmente ter relacionamentos saudáveis. Tem um outro exemplo, eu não vou conseguir lembrar, mas talvez você consiga trazer aqui pra gente. Ixi, é um desafio. Que ele comentou numa das palestras dele sobre uma pessoa que ele estava atendendo no presídio. E que ele estava lá preso porque ele não tinha esse conhecimento da CNV. Você lembra desse episódio? Não lembro desse exemplo específico, mas tem algumas situações que ele fala sobre mediar conflitos grandes até. Tem uma atuação da CNV até em conflitos, assim, ONU, sabe? Conflitos internacionais, como ferramenta para resgatar o sujeito, né? Que acho que talvez ele dá muitos exemplos nas palestras dele, no livro dele tem alguns que são até engraçados, mas o que você me fez lembrar que eu acho legal é que ele diz isso, que ele começou a desenvolver a CNV quando ele tinha por volta de 8, 9 anos de idade, e ele apanhou na escola, ele sofreu uma situação de bullying. E aí, ele ainda criança, ele fala, né, depois de adulto, quando ele faz uma retomada, ele fala, eu comecei a espreitar esse conteúdo que agora, depois dele psicólogo, PhD, vem pronto, ele falou lá numa situação de violência, né, me perguntando por que algumas pessoas permanecem compassivas diante das adversidades e outras ativam o modo violência, então... Ô Dani, e você contando essa história, me lembrou... Semana passada, eu fui chamada... Na verdade, eu fui chamada na escola do meu filho, não. Eu marquei uma reunião na escola do meu filho porque tinha uma coleguinha específica que estava batendo nele. E aí, eu fui conversar com a professora, com a psicóloga da escola. E aí, o que elas me disseram foi, Bruna, o Luca apanha porque ele não revida. E aquilo me deu, eu até arrepiei, assim, eu falei, mas ele não revida porque na minha casa eu ensino pra ele que a gente não resolve as coisas com violência, que a gente resolve as coisas conversando, que a gente resolve as coisas de outra maneira. Aí ela falou assim, pois é, vocês estão certos, eu e o pai dele, né, vocês estão certos, mas não é assim que o mundo... cria suas crianças. E aí, a gente falando de relacionamento interpessoal, eu fico pensando tanto que é importante que cada vez mais pessoas tenham acesso a esse tipo de conhecimento para a gente criar gerações melhores, gerações que consigam ter uma inteligência emocional para resolver os seus problemas com conversa, com comunicação e não com violência, né? Porque o relacionamento interpessoal, ele passa muito por essa sabedoria, né, Dani? E aí ela falou, aí a gente chegou numa conclusão, só pra finalizar o caso, a gente chegou na conclusão, eu falei, olha, eu não vou ensinar meu filho a bater, eu não acho que esse é o caminho, por mais que o mundo esteja aí falando pra ele reagir, eu não acho que essa é a forma correta. E aí ela falou, olha, a gente tem que posicionar ele, então na hora que a criança for bater, ele tem que segurar a mãozinha da criança e falar, não, eu não aceito isso. Não, você não pode fazer isso comigo, porque isso é desrespeitoso. E eu falei, gente, é isso, assim. Isso eu quero mostrar pro meu filho, que ele pode se posicionar. E nas relações interpessoais, a gente precisa se posicionar. Porque a gente vive num mundo onde as pessoas, se você não se posiciona, você é meio que engolido mesmo. E aí você pode cair num lugar, num abismo, que você começa a se sentir menor, né? Que você sente que você não tem poder de reação para com as pessoas. E trabalhando, agora fazendo um paralelo, né, rapidamente aqui com tudo isso, com mulheres, as mulheres têm muita dificuldade, né, de se posicionar. De falar o que tá sentindo, e de falar o que precisa, e de falar, até mesmo nas relações profissionais, né, a gente ainda vê as mulheres com muita dificuldade. Então, eu acho que a gente tem que fazer um trabalho também de base, sabe? Um trabalho com as meninas que vão vir aí, que estão vindo aí, com os meninos que estão vindo aí. Então, eu sinto isso muito fortemente. E eu acho que lá no DIG, assim, na comunidade de mulheres, eu cada vez mais quero trazer isso para as mulheres que estão lá de, olha, você precisa se posicionar e você precisa ensinar as suas crianças a se posicionarem também, né?
Mas você está tocando no ponto de um limiar que eu acho que é o mais delicado desse tema, que é assim, como que eu me defendo sem atacar? E o Marshall fala isso, e eu acho engraçado fazer esse paralelo nessa aula que a Kátia assistiu. Eu tento traçar esse paralelo, né? A escola de negociação, o modelo de negociação que o pessoal de Harvard sustenta, tem um apoio, assim, uma tremenda escora na CNV. Então, eles falam de convocar o outro negociador para o seu modelo negocial. Como? Através da sua postura, que é um pouco disso que você está falando. Assim, o Luca, pela postura dele, vai ter que ensinar a coleguinha que eventualmente não aprendeu esse repertório que ele tem, né? Que ele está tendo em casa. E o Marshall fala isso da CNV. Ele fala de como você se apresentar numa postura de não violência, porque mais do que você sistematizar como modelo de comunicação, é um modo de viver, né? Eu tive a oportunidade de conhecer o Dominic Barter, que foi um aluno, um discípulo de Marshall. Conheci ele pessoalmente e ele frisava isso o tempo inteiro, que ele falava, é uma habilidade a ser desenvolvida, é alguma coisa artesanal, não é mecânico, como você siga esses passos e você vai ter um modelo de comunicação. Ele falava, não é um modelo de comunicação, é uma forma de viver diante do outro. E aí ele dizia, os dois, né, sustentam essa ideia de como você aplicando o modelo, você provoca no outro uma certa reação do tipo, tem alguma coisa diferente acontecendo aqui, né? E é uma questão de saúde mental, eu acho, né, Bruna? Assim, o meu sonho era poder levar o conteúdo de comunicação não violenta para todas as escolas, para os professores, para as direções das escolas, na lida com os pais, inclusive, né, para apurar a escuta, na transmissão disso para os alunos, porque a saúde mental, ela tem a ver com uma função de pertencimento. Como que eu pertenço a determinado ambiente? Então, assim, o que uma criança que dentro de casa pertence plenamente num ambiente saudável e sem violência consegue capturar e perceber da hostilidade que ela enfrenta na escola? Qual que vai ser o desencaixe? Então, tem a ver com saúde mental, a pessoa conseguir pertencer em diversos ambientes e talvez ele vá ter que ser um multiplicador de CNV, coitadinho, nem saber, ele vai levar isso adiante já lá. nasceu com esse dom, né? A gente recebe no consultório de psicanálise adultos que vêm com, enfim, muitas demandas, mas uma campeã, assim, trocando em miúdos como que eu me separo do outro. Assim, como que eu mantenho a minha essência, o meu repertório, sem sofrer nos engodos das relações. E são relações, às vezes, até com muito amor, né? É dentro de um casamento, é com o pai, é com a mãe. Mas, assim, como que eu faço esse limite de aonde eu tô me entregando, aonde eu tô sendo bacana e aonde eu tô me deixando agredir, eu não posso me deixar agredir, é muito delicado. Exatamente. E quando a gente começa a aplicar, né, tudo isso na nossa vida mesmo, a gente vai conseguindo enxergar as transformações e começar a atrair também outras pessoas que estão ali na mesma sintonia, na mesma vibração, né? E é isso que faz a gente se desenvolver cada vez mais. Sobre a comunicação não violenta, que é um assunto mesmo muito fantástico, né? Assim, depois que a gente conhece, sabe da existência da comunicação não violenta, é como se fosse conhecer um outro mundo, né? E aí que a gente vê o quanto a nossa comunicação é violenta, mesmo a gente achando que não é. E aplicar isso, como você disse, é um desafio diário. Mas quando ela acontece, quando você faz isso com o outro, é como se a ficha do outro caísse e levasse ele a um momento de reflexão e entender, olha, existe uma outra forma de fazer. Porque ele está condicionado ali ao que ele aprendeu, a bagagem, o que ele aprendeu em casa, as crenças limitantes, os valores, né? Cada um tem o seu. Então, ele está acostumado com aquilo que é o normal para ele. A partir do momento que ele é exposto a uma situação de uma outra forma de ver, de agir, de pensar, abre aí, né? Esse espaço para essa reflexão e uma mudança. E isso é sensacional. Sensacional. Eu acho que a gente vive em sociedade, né? E assim, eu acho que essa vida em sociedade,
ela é feita de micro-revoluções diárias que a gente faz através das nossas atitudes. Porque, às vezes, a gente acha que a gente precisa, para ter uma boa relação interpessoal com as pessoas, a gente precisa fazer uma mudança interna gigantesca. E aí, quase que virar Buda, né, Dani? Só que, na verdade, essa mudança, ela tá em micro-revoluçõezinhas pequenininhas, diárias, que passam por coisas muito pequenas, que às vezes a gente até banaliza, né? Às vezes você ouvir o outro, você ter capacidade de ouvir a escutatória, né? Que a gente fala tanto, é tão importante você ouvir. Hoje, o que eu sinto e que às vezes eu não tô nem me colocando fora, às vezes eu também ajo assim, tô me policiando para não agir, às vezes o outro tá falando com a gente e a gente tá só esperando para falar de volta. A gente não escuta o que a pessoa tem a dizer. Então, é tão maravilhoso quando você senta com uma pessoa para conversar e você, de fato, escuta o que ela tem para dizer, né? Eu quero escutar o que você tem para dizer. Eu não quero só dizer o que eu penso sobre o que você disse, né? E eu acho que nas relações humanas, hoje, nas relações interpessoais, a gente precisa muito ouvir. E quando a gente ouve, escutando mesmo, a gente aprende demais. No DIG hoje, né, na nossa comunidade, feminina, a gente tem mais de 500 mulheres ali dentro. E a demanda de cada pessoa é única. E claro que eu não vou conseguir ouvir 500 mulheres e ajudar 500 mulheres individualmente. Mas nas possibilidades que eu tenho, nas possibilidades que eu tenho de conversar uma a uma, eu entendi, quando virou essa chave pra mim, que eu tinha muito mais que ouvir do que falar, falei, meu Deus, e foi me acrescentando, sabe? Eu falo, gente, é tão interessante a gente ouvir a pessoa, ouvir o que ela tem a dizer, e às vezes ela quer só falar, às vezes ela não quer nem ouvir nada. Eu vou levar a Bruna comigo, a próxima vez que eu for falar de CNV. Ela é um case intuitivo, assim, de postura empática. Porque fez um belíssimo resumo. Isso que você estava falando das pequenas... É porque eu aprendi na aula, muita coisa na aula da Dani, tá, gente? Isso que você falou das pequenas coisas, eu acho legal, porque é utópico transformar o mundo, né? Agora, trabalhar na dimensão comigo mesmo é tão possível, né? Assim, não que você vá acertar sempre, como você falou, mas depende de você, né? O trabalho consigo. E esse modelo que a gente aprende desde pequenininho, de responder, né? Ouvir para responder. É como, inclusive, a gente é avaliado no modelo escolar. Então, a gente é perguntado para responder e, quando responde, diz o que sabe. E, a partir do que sabe, alguém presume o que você é. A gente está imerso nesse modelo. Então, virar essa chave... o que você estava falando as definições de presença empática passam por aí. É o inédito, aquele momento não vai se repetir, essa pessoa que está diante de mim vai dizer algo com uma emoção do agora, que não volta mais, que não se repete, e eu estar presente, disponível, né? Uma escuta disponível. Não para responder, não pensando no que eu vou fazer no minuto seguinte, como a gente diz, oi, tudo bem, como vai? E o outro responde, tá tudo bem, tá legal, não tá bem nem para um, nem para outro, mas eu não quero saber quando eu pergunto e você não quer me contar quando responde. Não tem nada a ver com isso que a gente faz no piloto automático, mas estou aqui 100% na escuta, disponível, tô junto com você. A comunicação não violenta, ela começa dessa postura, assim, antes de qualquer passo, antes de pensar a técnica diz isso ou diz aquilo. O Marshall Rosenberg colocou 4 passos lá, ele colocou, mas antes disso, e é difícil no mundo de hoje, porque a gente vive acelerado, né? Sim. Assim, a gente está sempre premido um pouco também pelas demandas. Então, quando você fala 500 mulheres, eu fico imaginando o número de demanda que tem. Até porque a mulher vem desse modelo social onde a gente tem alguma dificuldade de se posicionar. E aí vem um ambiente onde tem mais 500... rola aquela sororidade empática de tipo assim, não, aqui eu posso falar e alguém vai me ouvir. Tá todo mundo ali na mesma emergência, né? Tá na mesma... Exatamente. E é super interessante porque recentemente eu tive uma conversa com a Bruna, onde eu fui assim, era um processo interno, mas que eu estava colocando todo o peso no externo, que é muito comum isso acontecer, né? Aí quando você toma consciência, aí realmente você vai lá e corrige.
Mas, assim, eu estava com algum processo interno lá que estava me incomodando, era algo, sei lá, que eu me deparei com algumas barreiras, alguns desafios, e aquilo, naquele momento, começou a crescer, né? Virou aquele monstrinho na minha cabeça. E eu pensei, poxa, eu vou acionar alguém porque eu preciso de ajuda, eu preciso entender o que eu tenho que fazer, ou o que eu... tem muito sistema punitivo e sistema de certo e errado, né? Aí já vem da cabeça, o que eu tô fazendo de errado? Esses enquadramentos são bem violentos. São normal, bem anormal, violentos. certo e errado. Tá dentro, tá fora, Isso. é complexo isso. Mas aí fui, né, até a Bruna. Bruna, tá acontecendo isso, isso e isso, e é como se eu não estivesse me sentindo pertencente, e tá muito desafiador, eu não tô conseguindo me conectar, não é muito natural pra mim e tal. E ela ouviu, né? E aí depois, quando ela teve o momento de fala, sabe quando a gente vai escutando e vai entrando assim, tudo tão óbvio e claro? Aí eu comecei a me questionar, gente, o que é mesmo que eu tô tentando resolver aqui? Porque não tem nada para ser resolvido lá fora. O processo é aqui dentro. E, na verdade, eu estava criando um monstrinho, uma nuvem negra ali de uma coisa, que é um exercício que eu me propus a fazer, que é entrar no DIG para poder realmente desenvolver essa competência de se relacionar. E eu comecei a trazer isso muito pro lado negativo do que eu não estou conseguindo, mas aí já é uma coisa que é uma responsabilidade minha, e já ia quase desistir. Cheguei nesse ponto, mas também como uma pessoa que está nesse processo de desenvolvimento, estudando tanto, assim, gente, eu também sou um exemplo, eu não posso desistir. E aí a ficha foi caindo durante a conversa com a Bruna, e falei assim, pronto, tá resolvido. Na verdade, não tem que ser feito nada. Na verdade, é eu mudar um pensamento para mudar um comportamento e começar a agir. E daí, realmente veio uma ação, porque hoje estamos aqui. Que foi através dessa conversa com a Bruna. E tudo se resolveu muito bem. Essa conversa deve ter sido maravilhosa. Porque já é a segunda vez que ela menciona pra mim. Não, mas assim, é isso, né? E ela acha que foi pra ela e pra mim também. Foi maravilhosa, porque, gente, a gente tem uma... nós, mulheres, a gente tende a achar que a gente tá sempre atrás da outra. Eu vejo isso muito claramente, assim, lá no DIG. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de participar. A gente fez um clube do livro. Não sei se vocês leram o livro e participaram. A gente fez um momento ali de discussão. E esse livro, ele trouxe tantas reflexões tão legais para quem estava participando, no sentido de... A gente olha para o nosso redor e a gente acha que tá todo mundo resolvido, que tá todo mundo vivendo uma vida maravilhosa, que tá todo mundo feliz profissionalmente, pessoalmente. Principalmente nessa era de redes sociais, isso fica muito claro, né? A gente esquece que as pessoas mostram o palco e não mostram os bastidores nas redes sociais. Então, até ali no DIG mesmo, o que eu tenho percebido é que as mulheres olham muito para as outras de uma forma... Nossa, tá todo mundo conseguindo, menos eu. E, meu Deus, gente, não tá todo mundo conseguindo, tá todo mundo na batalha. Tá todo mundo ali, ó, acordando e matando um leão por dia pra estar ali, pra fazer conexões, pra ser bem-sucedida profissionalmente. E tem infinitas vezes que a gente cai e a gente precisa levantar. E o DIG, eu quero cada vez mais que ele seja um lugar onde mulheres inspirem mulheres. Mas a mulher, ela tem naturalmente isso. Eu não sei se porque a gente foi criada para ser perfeita, a gente foi criada para conseguir tudo, a gente foi criada para sermos cada vez... sim, sem defeitos mesmo, porque a mulher, ela tende a olhar para a outra mulher que tá conseguindo aquilo que ela não consegue e falar, tá vendo? Só eu que não consigo. Todo mundo consegue, ela consegue, ela consegue. Ao invés de pensar assim, o que essa mulher tá fazendo para conseguir aquilo que eu desejo? Entende? É muito diferente a perspectiva do olhar. E quando você for olhar a fundo aquela mulher que conseguiu aquilo que você quer, foi muito difícil. Ela teve que passar por muitos obstáculos que muito provavelmente é o que você tá passando agora. E a gente precisa olhar mais pro processo do que pro fim.
eu cada vez entendo mais isso. A gente precisa olhar para os processos. Para o que as pessoas fazem para chegar ali. Porque muitas vezes a gente acha que é fácil, a gente acha que não tem, né, desafio. E o que mais tem é desafio, né? Exatamente. Assim, E é um desafio que nos move, né? Então, se não houvessem dificuldades e desafios, seríamos como uma ameba, né? Ali no sofá, sem aprender nada, sem movimentar a vida. Mas a Bruna tocou num ponto legal que, assim, me parece que você tem boas estratégias de desenvolver autoempatia. A gente estava falando da questão da escuta, só consegue estar disponível para a escuta do outro aquele que primeiro escuta a si, né? Assim, as suas demandas, né? Como é que eu lido com uma demanda de 500 mulheres antes de me indagar a respeito de como eu demando a mim mesma? O que eu quero de mim diante do outro? Isso é o primeiro tombo que as pessoas tomam quando começam um processo de análise. E é engraçado que é nessa hora que algumas resistem e, inclusive, vão embora, porque, invariavelmente, o sujeito entra no consultório e ele fala a mãe, o pai, o marido, a esposa, o filho, o chefe, e, de repente, você vai conduzindo o processo de modo que o sujeito se depare com, você falou, né? É sobre mim. Ele está ali diante da própria linguagem, do próprio discurso, e se dando conta de que, opa, tá comigo essa bola, assim, o que eu faço diante desses outros todos que me deixam enredar pelas situações ou não. Então, você falou de bastidores e palco, e aí minha bio tá lá, né, que é psicanalista precedida pela artista, porque eu venho da arte, assim, tem anos de balé clássico e depois a poesia, sou apaixonada por essas outras contorções de linguagem. Um exemplo que eu uso para falar de empatia é aquela imagem que todo mundo conhece da bailarina com a sapatilha de cetim rosa impecável, o cabelo que não tem um fio fora do lugar e que você vê como uma estética do belo. Parece que tudo ali está equilibrado. E na hora que você tira a sapatilha do pé da bailarina, falta uma unha, sobra sangue e tem bolha para todo lado. E a empatia não tem a ver, como as pessoas falam, assim, eu vou sentir a dor do outro. Não é sentir a dor do outro, né? Você não tá com a sapatilha no seu pé. Isso não é empático. Talvez não seja nem simpático, né? Mas você saber a dor do outro. Aí tá a dimensão da autoempatia. Você sabe o que é dor na sua carne. Então, se você sabe o que é dor na sua carne e sabe que para o outro conquistar esse palco, ele passou por esse processo também, aí nasce a empatia, da onde começa uma comunicação num modelo não violento, né? Num modelo de vou escutar antes, não para responder, porque a resposta é o que eu tenho para dar, mas o que eu quero receber do outro, né? O que é só a escuta que eu tenho para oferecer? Às vezes é só a escuta que você tem para oferecer e é tudo que o outro precisa de acolhida para ele lidar com ele mesmo. Então, acho que essa questão de você saber o processo em si, né? Quando você fala aí de como você lida com as coisas, me parece que você tem algumas estratégias de autoempatia, Bruna. Dani, eu faço psicanálise há 13 anos. Tá vendo só? Isso aqui, meu filho, é muita terapia. Isso. E eu caio muito. Eu tô falando aqui, assim, como eu tento agir, mas eu também... muitas vezes me pego agindo diferente disso. Tô longe aqui do que eu quero um dia ser. Que eu acho que a gente batalha todos os dias tentando ser o que a gente quer, né? Mas eu ainda tô bem longe disso. Eu caio muito, erro muito. Mas tô aí no processo, tentando, né? Com muita terapia. Gente, eu fico assim... gente, como que as pessoas que não fazem terapia vivem? Do que elas se alimentam? Elas vivem fazendo os outros buscarem terapia para poder lidar com elas. Eu acho que deve ser isso. Porque eu, assim, acho terapia tão importante quanto... comer, dormir. Meu nível é esse. Eu acho muito importante. E esse chegar lá não existe, né? Assim, bom de você desejar alguma coisa é que você vai continuar desejando, não vai chegar lá. Então, esse ponto ótimo, assim, né? A gente, acho que o processo vai fazendo, né? O processo de análise vai fazendo você ficar advertido de quê? Então, advertido de que se eu agir dessa forma ou daquela forma, assim, eu potencializo o sofrimento. Mas existe alguma coisa mais fundante no ser humano que vai estar sempre ali, né? A gente estava falando disso lá fora um pouquinho antes de começar aqui. A gente vai falar de comunicação não violenta. Ok, mas tem uma dimensão do ser humano que é da raiva, é da hostilidade, é da violência.
Certo, beleza. A gente está advertido de que isso também faz parte. Essa é a dimensão da autoempatia. Eu escuto que em mim também tem esse pedaço. O que, que eu faço com isso diante do outro? Voltar isso para o outro é a melhor estratégia? Tá, eu vou ficar com duas raivas, a de mim mesmo e a de ter perdido aquele diálogo, aquela oportunidade de conexão, né? E a raiva, ela é boa também, né? Que a raiva, ela energiza o seu corpo e te leva à ação. É motor, né? E assim, é como você disse. É o que que eu vou fazer com essa raiva? Eu não vou despejar ela no outro, né? Não é o certo. Não, certo, não vou parar de falar certo e errado. Não seria o ideal fazer, né? Despejar no outro. Que aí, realmente, você vai estar com um comportamento violento. Uhum. Mas é saber lidar com aquilo, porque ela é importante para poder te levar à ação. É saber lidar com todos esses sentimentos, porque não tem bom e ruim nessa história. O legal é que os sentimentos e as necessidades que a CNV coloca, né? Que num diálogo em que você busque a comunicação não violenta é para você tentar capturar qual que é o sentimento do outro naquele momento, qual que é o seu mesmo, né? Então, se é raiva, se é tristeza, o que está em jogo e qual que é a necessidade que está alavancando aquele sentimento. Então, eu até brinco de dizer que o sentimento é como uma folhinha seca voando no chão do parque. Você está vendo que ele está ali, né? A raiva aparece no olhar, a tristeza vem para o rosto, vira lágrima, mas a necessidade não atendida, ela é o vento que move. Você não enxerga numa primeira camada, mas você consegue saber do outro, perguntando ao outro, né? Escutando o outro, e a partir de si, porque as necessidades são universais. É como você falou, é como comer, dormir e tratar-se, né? Ouvir-se, tudo isso, essa necessidade de pertencer, de ser reconhecido, é de todo mundo. É de todo mundo. Eu até estava ouvindo um podcast outro dia que fala uma coisa que eu achei muito legal, que só existe desejo na falta. Uhum. Porque se não há falta, não há desejo. E muitas vezes, como vocês estavam falando, se há falta, há raiva. E aí é um ciclo, né? E por isso, mais uma vez, cai naquilo que a gente também estava conversando lá fora. Não é sobre o que acontece, é sobre como eu ajo a partir das coisas que acontecem. Uhum. Então, cada vez mais eu acho que tá na nossa mão, sabe? Autorresponsabilidade foi um conceito que abriu muito a minha cabeça, assim, a minha mente, de, olha, é você. Você é responsável pelo que você age. Você é responsável pelas coisas que acontecem na sua vida. Claro, existem fatores externos que a gente não controla. Existem, mas a maneira como eu vou reagir é sempre minha. Então, isso é muito... Pra mim, isso é muito importante, assim. Na semana passada, não, porque teve feriado e eu tô achando que é semana passada, mas foi essa semana mesmo. Na terça-feira... eu passei por um momento profissional, assim, de uma coisa que aconteceu muito ruim, assim, muito difícil. E aí, ontem, depois que a poeira tinha baixado, eu fui pensar sobre a minha reação, né? De como que tinha sido a minha reação a respeito daquilo. E a gente tende a ter... como a Dani falou, assim, a nossa reação é muito a partir do nosso momento, do nosso repertório, de como a gente está vivendo. Então, assim, cada vez mais a gente tem que entender como a gente funciona, assim, para trabalhar as nossas relações interpessoais. Então, assim, eu sei o que é gatilho para mim. Então, na hora que eu posso perceber o gatilho, e aí a inteligência emocional, que é muito difícil nas relações interpessoais, é você perceber o gatilho e falar... Eu sei como eu vou reagir erradamente a esse gatilho. Estou advertida. Respirar e falar, depois eu resolvo isso. Eu não vou resolver isso no calor do momento. Mas às vezes a gente não consegue. Às vezes a gente consegue, às vezes a gente não consegue. Nessa situação específica eu não consegui. E aí, depois eu fiquei com raiva de mim, né? Eu falei, poxa, eu já sei como eu tenho que agir. Como você funciona. Como eu funciono, porque... Aí eu falei, gente, porque eu sou ser humano, né? Você falou que o desejo não é sem a falta.
o desejo, na verdade, ele nasce da falta. Isso. É porque falta algo que a gente deseja. E no final das contas, trocando em miúdos, tem a ver com a gente se saber incompleto. Assim, não tem essa onipotência em processo nenhum, em relacionamento nenhum, em ser humano nenhum. A gente sempre tem uma falta que vai aparecer, que vai despontar, vai ter aquele dia que você, né, não tá legal. Agora, o estar advertido e esse episódio que você tá mencionando tem a ver um pouco também com aquele conceito de multiparcialidade, sabe? Às vezes a gente acha que tem que ser o modelo, né, que você estava falando da retórica, o modelo punitivo, então tem que ter alguém imparcial aqui na mesa para decidir. Imparcial é o ímpar, né, aquele que está só por ele. Aí você fala, não é nada disso, precisa de alguma parcialidade, precisa de uma certa camaradagem, precisa estar... Não, é multiparcialidade, né? Se você quiser tentar aplicar o modelo da não violência, é você colocar os interesses que estão ali na mesa de discussão, os seus gatilhos, né? Você considerar todo você, né? Os seus gatilhos, o que te sabota e o que você quer, e o outro, né? Você considerar as duas dimensões, intra e interpessoal, que é o que faz ficar difícil, né? Eu acho que o maior desafio é esse, é tentar alcançar essa multiparcialidade que permite fazer um laço com o outro. É sensacional. E a Bruna contando aí, né, sobre essa situação, eu também lembrei que eu tenho feito muito isso, de tentar identificar quais são os meus gatilhos também, né? Porque entender como que eu reajo a determinadas situações e tentar, de certa forma, me prevenir, né? Mudar a rota. E antes de entrar nesse processo todo de autoconhecimento, porque autoconhecimento para mim é transformador, é o seu superpoder, né? Vamos dizer assim. Eu sempre fui uma pessoa muito, como que eu posso dizer, ressentida. Porque a minha expectativa no outro era sempre muito alta, porque eu sempre me doei muito. Eu esperava que o contrário também fosse da mesma forma. E não é assim que funciona, né? Não é porque eu me dou demais para o outro que o outro também vai fazer a mesma coisa por mim. Não é assim. Não é a forma como eu me comporto com o outro que ele vai se comportar comigo. E eu não entendia, então eu estava sempre frustrada, ressentida, magoada, mas guardava tudo, né? Eu não colocava para fora, não me posicionava. Então, com todo esse processo, eu aprendi, estou, assim, a passos, né? Pequenos passos, mas sempre avançando, aplicando tudo isso. E um dos gatilhos que, para mim, foi, assim, fundamental para poder melhorar os meus relacionamentos é conseguir realmente passar qual é a minha necessidade para o outro. Uhum. Porque até então, até saber qual era a necessidade, era algo que não tinha parado para pensar. E eu tenho uma necessidade muito grande de previsibilidade. Eu não lido muito bem com os imprevistos. Então, eu preciso de tudo muito bem organizado. Se você marcar um compromisso comigo, aí tem que estar tudo organizadinho. Desmarcar alguma coisa em cima da hora é algo que me tira do eixo. Então, eu tinha essa necessidade. E eu passei por uma situação bem, bem desgastante, onde uma amiga, simplesmente, a gente estava com uma viagem marcada, e na noite anterior à viagem, ela me avisa, olha, já estou indo, te encontro lá. Nossa, tirou meu chão. Aí, depois que eu passei por todo esse processo, né, de ficar frustrada, ressentida, aí que eu fui me auto-observar, entender qual que era o gatilho, entender que ela tinha a necessidade de ter uma agenda livre e fazer as coisas no tempo dela, que a minha necessidade era outra, mas que eu deveria ter falado com ela, olha, eu estou indo com você, mas eu tenho a necessidade de ser avisada com antecedência, alguma coisa, né, de mudança. Uhum. Eu poderia ter me expressado melhor, teria evitado todo um desgaste. E assim eu venho aplicando, né? Depois que eu tive essa experiência prática, eu venho aplicando isso e tem melhorado muito os relacionamentos. Porque eu não deposito tanta expectativa, né? Eu atendo as minhas necessidades e não impacto nas necessidades dos outros. E isso tem sido bem bacana para mim.
O efeito o efeito. dessa experiência, né? Porque identifiquei o gatilho e agora eu sei como lidar com essas situações. Conseguiu aplicar, né? Consegui É aplicar. como jogar uma pedrinha no centro de um lago, eu acho, que vai... E a Bruna estava tocando nesse ponto, de quando a gente percebe que tá com a gente a bola, isso tem uma certa dimensão de libertador, né? Porque a gente se entregar para o controle do outro é cruel, né? Com a gente mesmo. Então, você saber que... Não, peraí, calma lá. Nesse processo aqui, o meu gatilho, o meu sentir, a minha preferência, né? Tem as necessidades e tem a preferência de cada um, que é bem singular, de como cada um quer exercer cada uma dessas necessidades e tudo. Isso tá na minha mão, é libertador, assim, é apaziguador. O Marshall, ele defende essa ideia de que sempre tem uma escolha, e você saber que tem uma escolha, puxa, é muito melhor do que estar na mão do outro. E para as mulheres, né, eu acho que a gente tem essa perspectiva muito forte do cuidar, né? Mulher cuida, mulher todo mundo, a gente tem que estar a postos o tempo inteiro para cuidar do outro, para estar a postos mesmo. E quando a gente começa a olhar isso com um pouco mais de cuidado, a gente fala, peraí, até aqui eu posso escolher. Eu não sou obrigada a resolver todos os problemas do mundo. Eu posso entender onde eu posso atuar e, a partir disso, eu consigo me priorizar como indivíduo mesmo, porque o que acontece com muitas mulheres também, eu tento trazer sempre a perspectiva das mulheres pelo fato da gente conviver com tantas mulheres lá no DIG, né? É de que a mulher, ela abre mão o tempo inteiro dos seus desejos, dos seus objetivos, do que ela quer da vida para agradar o outro, para servir ao outro. E aí, quando ela tem uma luzinha e fala, peraí, eu não cheguei onde eu quis, eu não fiz o que eu quis da minha vida, eu não fui pro lado profissional que eu quis. A tendência é ela culpar quem ela ajudou. Você tá me fazendo lembrar um exemplo que o Marshall coloca no livro dele, que eu gosto tanto do exemplo, porque eu acho ele tão, assim, tão corriqueiro, tão ordinário, tão comum, a gente vê em todo lugar, que eu sempre uso. E você tinha falado um pouco mais cedo sobre autorresponsabilidade, né? Isso é um ponto a ser ressaltado, que as pessoas, quando pensam em comunicação não violenta, elas pensam em não ser violento com o outro, né? Eu não vou partir para cima de ninguém, eu não vou ser grosseiro com ninguém, mas, na verdade, a comunicação violenta, ela é violenta com o sujeito que fala, inclusive. Porque se você não se responsabiliza pelo resultado daquilo que você faz e fala, você está num registro de comunicação alienante, que te separa de você mesmo, da sua essência. Então, ele usa um exemplo que ele fala que ele estava fazendo uma multiplicação de CNV, né, uma transmissão, e na hora que ele fala que sempre tem uma escolha, uma mulher diz assim, não é verdade, tem algumas coisas que a gente tem que fazer simplesmente. A gente tem que, não é desse jeito que você está dizendo, tem coisas que a gente faz todos os dias porque é obrigado a e tal. E o Marshall dá uma cutucada nela, dizendo que ele lamenta que ela tenha entendido desse jeito e que ele espera que a CNV mostre para ela um outro caminho. E ela vinha dizendo que ela chegava em casa todos os dias e que ela tinha que cozinhar para a família, que é o papel da mulher, né? Esse modelo. Então, ela era mãe, e aí era o papel dela, ela chegava e tinha que fazer, e que ela detestava cozinhar. E aí ele insiste que ela tinha uma escolha, e aí ele vem contando, esse caso está contado no livrinho dele lá da comunicação não violenta. Ele vem contando que 1 semana, 2 semanas depois, ele avistou um dos filhos dela, o filho mais velho. E aí ele fala até num tom assim meio... Parece uma anedota, assim, né? Meio cômico, que ele fala que ficou com medo da reação do menino, né? Do tipo, o que eu fiz naquela casa quando eu dei a uma mulher a ciência de que ela é livre para escolher, né? Trocando em miúdos é isso. E aí ele fala que ficou surpreso que o rapaz veio agradecê-lo. Porque ele falou que desde que a mãe dele ouviu o Marshall Rosenberg instala esse respeito, né? Provocá-la nesse sentido, ela não cozinha mais. E ele falou assim, quem sabe agora ela não pare de se queixar e reclamar durante todas as nossas refeições. Quer dizer, é uma violência que o sujeito faz consigo quando ele
se separa da responsabilidade por aquela escolha que ele fez. Então, assim, ela escolheu alguma coisa e ela desconecta da escolha, ela se aliena do resultado que isso provoca, que ela própria está amargurada. E essa violência contra ela é a pedrinha que ela jogou no meio do lago e que vai fazendo ondas na família inteira. Vai reverberando. Exatamente. Então, como que a dimensão não é só uma técnica de comunicação, né? Mas como essa dimensão de autoempatia e de você se responsabilizar pelas escolhas que você faz. E não precisa ser, porque as pessoas também têm esse binário. Ou eu sou da paz, ou eu sou da guerra. Então, para eu dizer não, é pondo o pé na porta. Não precisa ser pondo o pé na porta. Ô filho, tem comida pronta na geladeira, você tem condição de se servir? Então tá bom, eu já não vou cozinhar. Não precisa ser, nossa, eu faço isso todos os dias, sabe? Porque a gente descarrega a frustração ali na hora da comunicação e não precisa. Se você tá dono da sua escolha, você só aponta a diferença e o outro vai perceber como as ondas que vão propagando do lago. Exatamente. Gente, eu acho que seria muito interessante se a gente pudesse trazer aqui exemplos mais práticos também, né? No DIG, na sua área de atuação, nos seus projetos também, Dani. Como que a gente leva isso para a prática? Porque como a gente trabalha com grupos com, né, muita diversidade, e você mesma trouxe aí várias dificuldades, né, das membros do DIG, e como que consegue ali conciliar tudo, exemplos de como que isso funciona na prática, como que a pessoa se relaciona, como que ela consegue desenvolver realmente o networking que é tão desejado por todos, para a gente poder realmente contribuir com exemplos práticos para quem está com essa dificuldade no momento. Uhum. Bom, o networking, eu acho que o primeiro passo para o networking é o que eu falei antes, que é entrar em ação. Então, a gente precisa entrar em ação. O networking ele não vai chegar na porta da sua casa e falar, oi, tudo bem? Sou o network, sou sua rede de conexões, cheguei. Não, isso não vai acontecer. Por mais que algumas pessoas esperam isso, mas não gente, não vai acontecer. O networking, você está fazendo conexões com pessoas. Pessoas querem outras pessoas com ela que gerem valor. E quando eu falo de gerar valor, eu não estou falando de absolutamente nada em relação a dinheiro, a carreira. Isso aí é consequência. O que é valor nesse sentido? É pessoas com as quais eu queira estar, pessoas com as quais eu consiga conversar, pessoas que me agreguem alguma coisa no sentido de, nossa, eu aprendi isso com essa pessoa. Nossa, essa pessoa me entregou uma coisa que eu não tinha pensado antes. Ah, essa pessoa me trouxe num lugar, essa pessoa me trouxe num podcast onde eu pude falar. Sabe, o que a gente fala muito do networking é que você não pode ser político em época de campanha. O networking é construção. Você tem que alimentar a sua rede de relacionamentos ali todos os dias para, por acaso, se for para aquilo ali acontecer, ele te trazer algum fruto. Mas o objetivo não pode ser o fruto. O objetivo tem que ser a relação em si. Sabe? Quando a relação em si ela é verdadeira, ela vai te trazer algum fruto. Ou você pode trazer um fruto para outra pessoa. Que coisa mais maravilhosa que isso, do que você poder ajudar a pessoa. Então, assim, eu entendo que o network, ele é uma construção. Ele demanda tempo, ele demanda trabalho, ele demanda uma posição mais objetiva sua em relação àquilo. Então, precisam ser feitos movimentos. Uhum. Então, eu acho que entre em ação, gere valor, não seja político em época de campanha, aumente seu repertório. Para você ter boas relações, é muito importante que você tenha um repertório amplo, porque você vai atrair mais pessoas se você for uma pessoa que tem conhecimentos diversos. Então, veja filmes, ouça podcasts, leia, se atualize. É importante a gente ter um repertório interessante para se conectar com outras pessoas e para a gente furar a nossa bolha. Porque se a gente não tem isso tudo que eu falei, se a gente não faz nada disso, a gente não fura a nossa bolha. A gente fica sempre com as mesmas pessoas. A gente está sempre rodeado das mesmas pessoas. E, de fato, se a gente tá na inércia, a gente não sai do lugar.
Então, acho que é isso. Muito Adorei bom. o networking batendo na porta. Não, gente, não vai acontecer. Fica a dica. Não, então, na linha do não vai acontecer, vou me apropriar de uma metáfora aqui também para tentar falar. As pessoas gostam de resolver as coisas atualmente com pílulas, né? Então, assim, tomar um remédio que vai salvar do sofrimento é o que a nossa sociedade atual mais faz. O que eu tenho tentado fazer em termos de projeto, Kátia, é me fazer pílula. Só que o que eu deixo aqui como recomendação é que ninguém toma um remédio uma vez só, a menos que seja uma dor de cabeça passageira. Se você quer mudar um comportamento ou se você quer acalmar um sofrimento, as doses são diárias. Então, quando eu vou falar de CNV, estava até brincando com a Bruna lá fora, quando eu vou falar de CNV num ambiente corporativo, eu apresento a CNV como uma estratégia para você não perder boas relações, porque através das boas relações você conquista territórios, né, no ambiente profissional. Eu fui falar de CNV recentemente, estava comentando com ela, num encontro de religiosos. Aí a abordagem já é um pouco mais diferente, um pouco mais pessoal, e é bonito de ver como que os grupos se apropriam daquilo. Então, até nesse ambiente religioso, eles estavam falando como que a figura homem de Jesus era uma figura que aplicava o que eu estava chamando ali de CNV. Ficou ali uma pílula naquele dia. O que precisa é fazer essa pílula ser tomada todos os dias. Então, o exercício de escutar é um exercício que eu deixo como recomendação, sem contraindicação, sem moderação, para todos os dias. E a escuta nas dimensões que a gente falou aqui. A escuta de si e a escuta do outro posteriormente. Mas primeiro a escuta de si. Nesse ponto, não consigo deixar de aproveitar o testemunho da Bruna dos últimos 13 anos e o meu trabalho para dizer que o setting analítico, o processo de análise ou outra terapia com a qual você se afeiçoe, é um ambiente privilegiado para o sujeito escutar ele próprio, né? Para o indivíduo escutar a si, inclusive os tropeços que acaba cometendo quando vai falar de si, porque é a hora que a gente se dá conta deles. Então, esse é um exercício para fazer todos os dias. Eu fiz um projeto durante o ano passado inteiro, eu ia semanalmente numa casa que acolhia meninas de escola pública no contraturno da escola, porque elas ficavam em situação de vulnerabilidade em casa. Então, às vezes ficava lá com algum vizinho por perto, tio, padrastos, tinha recorrência de relatos de abuso, infelizmente, então elas ficavam nessa casa e tinham oficinas. Eu fui fazer uma oficina literária, as meninas tinham entre 8 e 13 anos, eu sentava com elas numa roda e lia poesia. Para mim, a poesia é uma pílula que deve ser tomada todos os dias também. E não significa ler um livro de poesia, mas você contemplar o universo, capturar da vida o que tem de bonito, o que tem de poético, sem romantizar, porque às vezes a vida apresenta sofrimento também. Quando eu apresentava os textos poéticos para elas, a poesia permite você propor novos significados para as palavras, sair do lugar comum, sair da linguagem mais concreta, fantasiar um pouco. E elas acabavam arrancando de dentro de si algumas potencialidades que no mundo, na educação formal e dentro de casa, elas não conseguiam. Eu cheguei a fazer uma espécie de experimento uma vez, porque elas vêm de uma educação de muita violência e duas estavam lá numa postura agressiva, quase que chegando às vias de fato, e eu coloquei uma diante da outra, no meio da roda, e comecei perguntando para as outras, o que vocês acham que tem que ser dito aqui, que tem que ser dito ali. Tentei mapear os passos da CNV ali naquele conflito. Foi muito bonitinho, porque elas acabaram rindo. E eu sei que aquilo não vai salvar o mundo, mas salvou aquele instante daquela relação, na hora em que as duas conseguiram nomear o que estavam sentindo e qual que era a necessidade que cada uma delas queria ver atendida e não viu. Só depois que isso foi posto, começaram a surgir as sugestões de como resolver aquele conflito. É um exercício para ser feito todos os dias. Escutar de si, escutar do outro, entender quais são os sentimentos que estão em jogo. Parece simples, mas é desafiador. E o que você quer que você não está tendo? Assim? Qual que é essa necessidade que está de pano de fundo, sabe? Acho que isso funciona em qualquer lugar.
na hora da briga, nas relações familiares, no networking, no ambiente de trabalho. Nossa, perfeito. Gente, tá muito bom. A gente tá falando aqui sobre um assunto que é muito interessante, muito importante para todos nós. E caminhando aqui para finalização, né? Infelizmente, né? O tempo já está acabando. Mas tem mais alguma coisa assim que vocês gostariam de falar? Porque a gente está aqui trabalhando com propósito, né? O DIG é uma missão, é um propósito. O trabalho da Dani também. Essa história que ela trouxe aqui para a gente, né? Desse trabalho com essas meninas, realmente é algo que toca e histórias conectam. Para a gente poder finalizar, então, o que vocês podem trazer assim, lá do fundo do coração de experiências desse tema para poder motivar e inspirar cada vez mais as pessoas a desenvolverem essa competência? Você que vai ter que começar, Dani. Tô pensando aqui, né, que um propósito que eu apresento quando eu vou falar de CNV, logo de abertura de partida, é que, para mim, CNV tem a ver com conexão. Porque a gente não está aqui sozinho e é como a gente se relaciona com os outros que mantém a nossa saúde, o nosso eixo e tudo mais. Gosto de usar uma frase que já virou clichê na minha boca, mas eu sempre repito, que escuta é o meu lugar de fala favorito. Eu acho que a gente tem muito a ganhar na postura de ouvir, escutar. Não só do outro, escutar da vida, do que acontece em volta. Então, calibra a antena parabólica da sua existência e não sabota o seu ímpeto de inventar. Inventa uma vida nova, inventa uma rotina onde você caiba, inventa novas relações ou uma novidade nas antigas relações. A gente é muito criativo. A gente pode ser artista da própria vida, sabe? Pegar a caneta e escrever o próprio texto, cantar a própria música. E aí, assim, pode parecer apaixonado, mas para mim é o que me mantém vivendo. Considerar que eu posso inventar a minha vida todos os dias, né? Ser protagonista. Isso me ajuda a me conectar com os outros. Talvez porque a anteninha parabólica ali esteja calibrada para eu sorver para mim mesma. Ai, que lindo, Dani. Nossa, o que falar depois disso? Eu achei muito, muito potente mesmo que a Dani falou. E eu acho que para a gente ter boas relações, a primeira coisa que a gente precisa é de autoconhecimento. Porque quando você se conhece, você sabe o que você precisa, você sabe o que você pode dar. E as expectativas, elas ficam um pouco mais alinhadas. Quando você começa a fazer essas relações interpessoais e você sabe de você cria menos expectativas no outro e faz com que o outro crie menos expectativas em você também, porque você sabe dizer o que você entrega. Então, eu acho que o que permeia a minha vida há muito tempo é eu conseguir me conectar comigo mesma, eu conseguir me conhecer cada vez mais, para que eu possa dar ao outro o meu melhor. E o meu melhor nem sempre vai ser o que o outro precisa, né? Eu tô aí com as minhas vulnerabilidades, com as minhas qualidades. E a gente se aceitar como a gente é. A gente não precisa dar pro mundo o que o mundo quer da gente o tempo inteiro, porque a gente não consegue. A gente tem que ser, quanto mais autênticas e mais comprometidas com a nossa verdade nós formos, melhor vai ser a nossa vida e a vida daqueles que convivem com a gente. Eu acho que as relações interpessoais ficam muito melhores dessa forma. Perfeito. Maravilhosa, autêntica e parece que tá funcionando, tá? Meu Deus do céu. E autenticidade, autorresponsabilidade, isso é muito poderoso, né? E é isso que a gente tem que levar mesmo para a vida, para a prática, entrar em ação, movimento gera movimento. E para a gente que estamos envolvidas em projetos tão incríveis que conectam as pessoas, né? A gente faz esse trabalho com amor, com propósito, é de alma mesmo, é o que nos move. É sensacional.
E eu gostaria que vocês deixassem aí o arroba de vocês, né? Os contatos, para quem está nos assistindo, querer tirar mais dúvidas, conhecer melhor o projeto de cada uma, né? E começar a seguir vocês, que são tão incríveis. Que legal. Eu tenho uma página no Instagram, e aí talvez as pessoas estranhem um pouco a minha página, porque ela é um pouco dessa bagunça que eu sou. Tem lá um pouco de arte, um pouco de poesia, mas é um bom canal para entrar em contato comigo, é @DaniLaubé. Depois a produção vai colocar lá também no vídeo e Joia. né, as pessoas vão conseguir acessar. Bom, a gente tá em todas as plataformas, todas as redes sociais. O nosso arroba é @DoItGirlsClub. Mas, se você digitar Dig Club, D-I-G Club, aparece também, que é muito mais fácil de achar. Maravilhoso. Então, se você é uma mulher que quer ativar o seu profissional, que quer estar em contato com outras mulheres, que quer aprender sobre negócios, sobre vida pessoal também... E se você sente que você precisa estar em contato com outras mulheres para crescer mesmo, o Dig é para você e só pode entrar em contato com a gente através do nosso perfil no Instagram, que a gente responde rapidinho lá. Bacana. E o meu projeto, que é o Way Connect, também é para poder trazer tudo isso aqui que a gente vivenciou hoje e levar para vocês assim muito conteúdo, muita informação que possa contribuir para o seu progresso, desenvolvimento pessoal, profissional, trazer mais clareza, talvez você encontrar um caminho de ressignificar várias crenças limitantes para poder realmente traçar um caminho aí melhor, ter uma visão de mundo muito melhor, né? É possível mudanças, né, na nossa vida, é muito possível praticar mesmo, trazer estímulos e realmente mudar para sermos cada vez melhores, termos relacionamentos mais saudáveis e duradouros, né? Esse que é o grande objetivo de tudo, né? A gente poder realmente se conectar verdadeiramente com as pessoas. E continue nos acompanhando, temos muito mais conteúdos como este. Compartilhem. É isso, gente. Muito obrigada. Obrigada, delícia demais. Foi ótimo. Maravilhoso. Muito Adorei. obrigada. Foi uma delícia mesmo.